Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, diz assim, é um texto muito conhecido, do texto da tentação de Jesus. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito esta, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, tem uma expressão muito interessante que diz assim, que a graça de Deus é multiforme, a multiforme graça de Deus. Primeiro você precisa compreender que graça não é só um princípio teológico. Você lembra que lá em João capítulo 1 diz o seguinte: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Por que a graça veio e a lei foi dada? Porque a lei é uma coisa, a lei é uma aplicação de princípios divinos na realidade humana. A lei. A graça é o próprio Jesus que se manifestou em nós. Gustavo pregou hoje de manhã sobre aquele texto da mulher que foi pega no ato de adultério. Não era injusto puni-la, matá-la, porque a lei dizia aquilo, era justo. Só que Jesus, usando de uma estratégia, uma sabedoria divina, inspirado pelo Espírito, ele se ajoelha, começa a escrever na terra, e Gustavo falou algo muito interessante hoje de manhã, ele disse o seguinte: enquanto Jesus estava escrevendo e todos os homens com as pedras na mão, Jesus, através daquela estratégia, ele fez com que o campo de visão daquela mulher focasse para Jesus. A gente não sabe o que Jesus estava escrevendo na areia. Talvez Jesus estava falando: fica tranquila, você será perdoada, eu te amo apesar de tudo isso. A gente não sabe o que ele escreveu naquela areia. A gente pode imaginar, mas não é relevante o que ele escreveu, é relevante o que ele fez depois que ele se levantou. Ele disse: se alguém não tiver pecados, que atire a primeira pedra. A gente sempre fala da hipocrisia dos fariseus, né? A gente acha que os fariseus é tipo os políticos de hoje, né? Que prometem e nunca cumprem. Os fariseus, meus irmãos, eram os popstar do tempo de Jesus. Eles eram tão fiéis a ponto de ir na horta e contar a quantidade de folhas que o pezinho de hortelã tinha para levar o dízimo das hortelãs. Jesus disse isso: vocês dão o dízimo da hortelã e do cominho, mas vocês não têm misericórdia das pessoas. Eles eram piedosíssimos. Quando Jesus falou isso, eles botaram a mão na consciência e falaram: é verdade, eu não tenho condições, eu não posso ser hipócrita e atirar pedra, porque eu também tenho os meus pecados. E com certeza não era nada comparado com o adultério, mas eles sabiam que eram pecadores. Jesus perdoou eles. A multiforme graça diz para mim o seguinte: Jesus adapta-se às diversas formas dessa sociedade, às diversas culturas, aos diversos jeitos e personalidades para se relacionar com todos nós. Eu lembro de uma mulher que eu acompanhei por alguns anos lá em São José dos Pinhais, que era uma ex-traficante. A vida, assim, terrível. E ela era toda... falava grosso comigo. Se eu não fosse firme com ela, ela montava em cima de mim. Literalmente. Sempre foi líder. Teve uma casa de prostituição por um tempo, agenciava prostitutas e tal. E ela sempre falava meio gritando.
E um dia a gente conversando, e ela falou, Jefferson, eu estou meio chateada porque Deus só pega pesado comigo. Toda vez que Deus fala comigo, Ele está batendo em mim, Ele está me confrontando, Ele sempre fala de um jeito incisivo comigo. Eu falei, como que você fala com Ele? Eu também boto Ele na parede. Eu falei, Deus só está falando a tua linguagem. Meu irmão, se você for mimimi, Deus Ele vai trazer um jeitinho, a palavra para atender a sua necessidade. Se você for um cara mais direto, Ele vai vir direto contigo, porque Ele fala a nossa linguagem. Davi conhecia tanto a Deus que Davi tentou definir Deus num salmo, Salmo 23. Como que Davi define Deus? O Senhor é o meu pastor. E você conhece a sequência. Qual era a profissão de Davi? Pastor. Davi conhecia de pastoreio, só sabia sobre pastor e ovelha. Deus veio para ele e falou, Davi, eu sou como um pastor. Talvez se Davi fosse um pedreiro, ele diria, eu sou como um pedreiro, eu sou como um vendedor, eu sou como um professor, enfim. Deus fala a nossa linguagem, adaptando a sua forma para nos alcançar. Eu gravei um podcast com as meninas aqui da igreja, do podcast Sentidologia. Estou fazendo a propaganda para que você vá lá no YouTube também. Muito conteúdo interessante, elas entrevistam pessoas diferentes em assuntos diferentes. E o primeiro foi sobre o cristianismo. E elas me perguntaram em relação à pluralidade do cristianismo. Para mim, a pluralidade do cristianismo tem a ver com a multiforme graça de Deus. Se a gente tentar fechar todo mundo dentro de uma mesma caixinha, muita gente vai ficar do lado de fora. E aí o próprio Espírito cria subdivisões, cria ramificações para que mais pessoas sejam alcançadas. Por exemplo, existem igrejas tradicionais. Eu lembro de um mendigo que ele comia lá em casa, comeu mais de um ano na minha casa. Minha mãe tinha um restaurante e mandava comida para ele, mais um colega dele. Todo meio-dia, por mais de um ano, eles almoçaram lá, que ele, mendigo, todo ferido, todo machucado, e ele falava para mim, eu um dia vou me arrepender, porque ele era desviado, filho de pastor. Eu vou voltar, eu vou me arrepender, eu vou me consertar, mas o dia que eu me consertar, eu vou na igreja Assembleia de Deus, porque essa igreja onde as mulheres usam calça e tal. E eu falei, glória a Deus, irmão, se você se converter e ir para lá, se sinta à vontade. Tem igreja para todo mundo. Tem igreja tradicional para quem é mais tradicional. Tem igreja mais contextualizada para quem gosta dessa questão de contextualização, que integra, que tem uma visão de integrar o cristão na sociedade. Todos nós devemos ter isso, mas que focam mais nisso. Por exemplo, igreja presbiteriana, igrejas batistas, onde você ouve o pastor pregando, você não sabe se é um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, um sociólogo, porque eles conversam com todas as ciências humanas, e são igrejas muito interessantes, igrejas mais racionais, estudos mais abalizados. O pastor, ao pregar, ele mais dá um estudo do que prega, enfim. É um tipo de igreja que atrai algumas pessoas. Existe até igreja underground. Você sabe o que é uma igreja underground? Igreja que dialoga com tribos da sociedade. Por exemplo, você conhece a Bola de Neve aí da internet. A Bola de Neve, hoje menos. Na época que ela surgiu, ela era uma igreja muito ligada ao reggae. Você ia lá, você sempre ouvia reggae no louvor da Bola de Neve. Eu vou falar algo que você pode se escandalizar, mas eu fui num culto uma vez na Bola de Neve, tinha uns meninos fumando maconha na porta da igreja, eles jogaram fora o cigarro e entraram. Aí você vai dizer, que absurdo, pastor Jefferson. Bom, primeiro, eu não sei se eles eram cristãos ou não. Talvez eles estavam lá pela primeira vez. Você seria um diácono do capeta que impediu um cara de entrar na igreja porque ele fumou maconha um pouquinho antes de entrar? Eu não estou nem falando que é certo e errado. É uma igreja que atende um estilo. Lá em Curitiba, eu conheci a comunidade Gólgota. A comunidade Gólgota parecia uma igreja de gótico. Você chegava na frente da igreja um pouco antes do culto, só entrava gente de coturno, aquelas botonas de roqueiro, com spike, com maquiagem, lente de contato nos olhos, aquele cabelo escorrido, grande, feito em chapinha, e lá dentro o louvor não é vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, e um cara tocando uma guitarra e tal. E meu irmão, eu já assisti pregações do pastor Pipe lá, que é o pastor da comunidade Gólgota. Prega a Bíblia como nós, meu irmão. Se conecta com aquela sociedade, é a verdade do cara, o cara saiu desse mundo e ele criou uma igreja que dialoga com essa cultura, com essa tribo. Hoje existem igrejas virtuais. O meu problema com a igreja virtual é quando ela tenta desvalorizar o presencial.
Nunca o virtual vai fazer com que o presencial não seja necessário. Mas nós mesmos temos alguns GCELs de jovens e adolescentes virtual. Muito mais gente do que se a gente forçasse eles a se reunir presencialmente. E a gente vai continuar. A gente está virtualmente. Talvez tem dias que tem mais gente virtualmente assistindo os cultos do que presencialmente. A gente vai usar as ferramentas. Essa é a multiforme graça de Deus que se conecta, que se comunica com todas as pessoas. Quando eu falo dessas questões, não quer dizer que Deus ele é do A, do B, ele vai em todos esses contextos e traz eles para o contexto dele, o contexto dele de um padrão perfeito, de um homem justo, perfeito, que andou corretamente, e até mesmo a forma como ser perfeito vai ser vista pelas pessoas é relativa a cada contexto. Se você for uma mulher e for para o Marrocos e sair na rua com o seu cabelo molhado, você é taxada como prostituta, porque a cultura daquele país pensa disso. Não, é desonroso para uma mulher sair com o cabelo molhado no Marrocos. Assim como no Brasil existem coisas que são absurdas, em outros lugares não são. Eu estava conversando com o pastor Marcos, e ele falou que lá em Londres, lá na Inglaterra, é muito comum o inglês rotar e soltar gases na mesa. Você recebe ele na tua casa. Ele disse que foi garçom um tempo lá em Londres, ele disse que ele ia atender as pessoas e o camarada... Só um minutinho. Culturalmente, assim, eu acho que é um problema essa questão. Mas você entende que existem culturas diferentes. Agora, Jesus não ama o cara que faz isso. Jesus não ama o roqueiro. Jesus não ama o reggae, lá o que gosta de reggae. Jesus ama até o satanista, meu irmão, porque o satanista ele está adorando um Deus que ele não conhece. Ele é revoltado com a religião e talvez ele gosta de caveira, ele gosta de ocultismo e ele está lá. Se ele está vivo é porque Deus ainda está dando a oportunidade dele em algum momento conhecer o verdadeiro Deus que vai resgatar ele daquelas trevas. Bíblias, por exemplo, nós temos Bíblia para tudo que é jeito. Eu estou usando hoje uma um pouquinho mais tradicional, Almeida Revista e Atualizada. Tem a Almeida Revista e Corrigida, uma mais antiga, que vai ter aquelas palavras jactância e outra e tal, e que se preocupam em ser um pouco mais fiéis ao original. Aí você tem Bíblias mais atuais, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, extremamente atual. Ela não se preocupa em traduzir palavra por palavra na sequência das palavras. Então ela pega uma frase do original e traduz o sentido dela. Então, foge muito do sentido original. Já tem a NVI, que também é atualizada, mas que procura seguir a ordem das palavras. Então, assim, tem Bíblia para todo mundo. Se eu for fazer uma leitura devocional, eu prefiro uma Bíblia mais atual. NVI, NTLH, Bíblia Viva, Bíblia Mensagem e tal. Agora, se eu for estudar, eu prefiro uma Bíblia mais tradicional. Você entende que Deus ele cria diversas formas para se conectar conosco, para fazer com que o cristianismo faça sentido para nós? Eu gosto de pensar, e eu vou usar essa ilustração, é como se no céu tivesse um departamento de marketing. E aí Deus falou, bom, eu vou criar o homem, vai acontecer um monte de problemas, e como é que vai funcionar a manifestação da sabedoria? Aí ele falou, qual que é o perfil do homem? Qual que é o perfil do nosso cliente? Como nós podemos nos comunicar de forma eficiente com eles? Como nós podemos suprir as suas necessidades? Todas essas perguntas são feitas no céu, lógico que eles já têm as respostas antes de surgir qualquer tipo de dúvida, mas Deus é como um bom profissional do marketing que sabe vender a mensagem, sabe falar conosco, sabe contextualizar a mensagem para que ela faça sentido no nosso coração. Agora, há um grande problema quando o foco das igrejas estão na forma e não na essência. Porque a forma, ela diz respeito a conexões, a quebrar preconceitos, a não ter barreiras, para que todo mundo se achegue sem ter reserva e tal. Mas a partir do momento que a pessoa se achega a Jesus, é preciso que Jesus fale com ela. É preciso que Jesus faça com que haja uma experiência pessoal. Nós vivemos um cristianismo cultural no Brasil. Isso antigamente era algo próprio dos católicos, mas hoje está virando dos evangélicos também. Você pergunta para o cara, qual que é a tua religião? Eu sou cristão. Cristão o quê? Católico. Quantas vezes você vai na missa? Uma vez por ano, geralmente em batizado de afilhado e tal, ou na missa do galo. E ele é cristão porque o vô dele era cristão, porque a mãe dele era cristão, ele nem sabe quem é Cristo se bobear. Quem é Jesus?
Acho que é aquele cara que está na Via Crucis, lá naqueles 12 quadros que tem, 6 de um lado e 6 do outro, dentro da igreja. Ele não sabe nem quem é Jesus. É aquele que está pendurado na cruz. Mas quem? Não, ele também é menino, tem o menino de Jesus. Hoje, ser evangélico também tem virado um evangélico cultural. Eu sou evangélico porque quando eu nasci, meu pai e minha mãe já estavam na igreja e eu sempre fui da igreja, é um ambiente legal, e é um ambiente legal. Qualquer pessoa que vier nesse ambiente, romper com seus preconceitos e participar de um culto, vai ver que é um negócio legal. É um ambiente legal, um louvor que comunica, uma mensagem inteligente. Nós temos atendimento para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. Todo mundo quer participar de um ambiente desse. Geralmente, não precisa pagar nada, porque mesmo quando você não dá dízimo e oferta, a gente não manda você embora. A gente não fica lá avaliando, bom, esse aqui é o 3º mês, se passar mais um mês, eu vou impedir ele de entrar na porta. Não, você pode ficar anos aqui sem ser fiel e você vai continuar sendo servido. Deus vai levantar outra pessoa para sustentar isso aqui. Agora, não tem a ver apenas com estar aqui. Falar como cristão, andar com a Bíblia embaixo do braço, se vestir igual cristão, adequar a sua vestimenta, o seu jeito de falar e tal, viver conforme aquele grupo. Tem a ver com uma experiência pessoal, meu irmão. Uma experiência pessoal. O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Eu quero ser bem sucinto no texto, porque diz o seguinte: primeira tentação. São 3 aspectos da tentação de Satanás a Jesus. Jesus, 40 dias, sem comer no deserto, teve fome. Satanás chega e fala: está vendo esse monte de pedra que tem aqui? O que mais tem no deserto de Israel é pedra. O deserto de Israel não é igual ao deserto do Saara, aquela montanha de areia. É pedra, é um deserto pedregoso, montanhas de pedra. O que mais tem é pedra. Está vendo esse monte de pedra? Transforma uma pedra em pão para alimentar a sua fome. Jesus estava sendo tentado a usar de atributos divinos que não lhe era permitido, porque Jesus precisava se fazer homem. Para ser homem, cumprir a missão, morrer como homem, pagando o preço do pecado e retomar a sua glória apenas na ressurreição. Um princípio do Novo Testamento é que Jesus, enquanto homem, foi 100% homem. Estava a divindade à sua disposição, mas ele se esvaziou da sua glória e viveu como homem. Igual um pássaro que tem a imensidão dos céus para voar, mas por 33 anos, mais ou menos, ele decidiu andar sobre as 2 patinhas como homem. Mais do que isso, o diabo tentou Jesus a fazer Jesus convencer a multidão dos israelitas através de pão. No tempo de Jesus, meu irmão, a sociedade de Israel era dividida em 2 grupos. 10% da população era muito rica, que era geralmente as pessoas a serviço do Império Romano, governador, procurador, cobrador de impostos, soldados de alta patente. Ganhavam muito dinheiro, muito dinheiro. Por exemplo, no palácio de Herodes o Grande, a guarda pessoal dele tinha 500 soldados. Só na guarda pessoal. O exército particular de Herodes, 500 pessoas. E pelo menos mais 500 servos, entre cozinheiros, lavandeiros, barbeiros, tudo, médico e tal, para atender Herodes. Imagina o dinheiro necessário para sustentar 1000 pessoas que serviam Herodes. Outro exemplo, tem um registro histórico de 2 homens do tempo de Jesus que fizeram uma aposta. Apostaram 400 denários para ver quem conseguia irritar o sumo sacerdote antes. 400 denários, 1 denário era o salário de um dia. 400 denários era dinheiro, é como se hoje fosse o salário de um ano, pouco mais de um ano. Quanto aí dá? Mais ou menos 12 mil reais. Eles apostaram algo em torno, equivalente a hoje, a 12 mil reais, para dizer quem ia conseguir irritar o sumo sacerdote primeiro. É um registro histórico. Um outro exemplo, na arqueologia, cidadãos de Jerusalém ricos foi achado dentes postiços presos por fios de ouro e prata. Os ricos tinham dinheiro a ponto de fazer fios de ouro e prata para prender dentes postiços neles. Uma outra informação, no dia da expiação, que era um dia sagrado do judeu, uma vez por ano, onde eles sacrificavam animais por perdão de pecados de toda a nação, o judeu tinha que ir a pé da sua casa até o templo. Não podia usar animal, nada disso, ele tinha que ir a pé. A esposa de um sumo sacerdote, todos os anos, ela mandava que os servos estendessem um tapete da casa dela até o templo. E eles iam na frente estendendo um tapete e ela andando sobre o tapete, tamanho
poder, dinheiro que tinha um sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava também no grupo desses riquíssimos, porque um sumo sacerdote no tempo de Jesus, ele não era apenas um religioso, ele era um homem a serviço do Império Romano. O império, a igreja, o templo, ele era inclusive um lugar onde se coletava impostos para o império. Tinha lá o imposto do templo, enfim. Em contrapartida, 10% estava nesse grupo, muito rico. Os outros 90% eram miseráveis, meu irmão. Alguns deles, como camponeses, artesãos, pedreiros, pescadores e pequenos comerciantes, até viviam um pouquinho melhor, porque eles atendiam às necessidades do palácio e dos governadores e tal. O governo dependia deles, trazer peixe, trazer a colheita e tal. Só que eles pagavam de 30% a 60% do que eles produziam como imposto. Esse era o imposto taxado pelo império. Só que existiam 3 tipos de cobradores: os cobradores, os publicanos e os chefes dos cobradores, que não cobravam só o que era justo, pegavam um pouquinho mais. Então você pode botar aí mais uns 20% na fatia. Esses que viviam um pouquinho melhor, talvez viviam com 10% do que eles produziam. O restante era miserável. E os miseráveis dos miseráveis eram os mendigos, os coxos, os cegos, os leprosos, que viviam pelo pão de cada dia, meu irmão, literalmente. Mais de 80% da população de Jerusalém vivia pelo pão de cada dia. Quando Satanás diz, está vendo todas essas pedras aí? Transforma elas em pão. Ele tentou Jesus a atender todas as necessidades daquela multidão de famintos. Tem um texto lá em João 6:26 que Jesus fala o seguinte: vocês não estão me seguindo pelos milagres, pelos sinais que vocês estão vendo, vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pães. Vocês estão me seguindo porque vocês são famintos e eu multipliquei pães e vocês querem mais pão. Eu vou parar de multiplicar pão, porque senão vocês vão me seguir por causa disso. Esse princípio, porque Jesus não quis multiplicar pedra em pão. Ele ia resolver o problema de Israel, transformando pedra em pão. Ele não quis porque a prioridade de Jesus não é atender às nossas necessidades. Você pode dizer isso comigo? A prioridade de Jesus não é atender às nossas necessidades. Jesus atende necessidades, sim, mas não é a prioridade dele. Porque você come pão hoje, satisfaz, mas não preenche. Amanhã você precisa de mais pão. Você ganha 1.000, e aí você sonha em ganhar 5.000. O dia que você ganhar 5.000, satisfez, mas não preencheu. Você vai querer ganhar 10. Você vai querer ganhar 15. Você vai querer ganhar 20. A ambição humana não tem limite. O homem nunca está pleno através das suas necessidades. Jesus sabia disso. Jesus não está priorizando necessidades. Talvez você está em Jesus, você está vindo na igreja porque você quer que Ele restaure o teu casamento, que Ele resolva os teus problemas financeiros, você está todo endividado, você quer que Ele resolva os teus problemas de relacionamento com as pessoas à sua volta. Sim, Ele vai te ajudar. Sim, Ele vai te dar direção. Sim, Ele vai fazer milagre na sua vida. Mas essa não é a prioridade dele. Ele não está preocupado com as suas necessidades. Elas são consequências. Jesus supre necessidades como consequência do que é prioritário. Porque se o foco é as necessidades, satisfaz, mas não preenche. A segunda tentação foi na mesma linha. Essa primeira tentação, ela tinha um contexto social. Jesus, atenda o problema social de Israel. A segunda tentação, diz que o diabo levou Jesus até um lugar alto. Em uma outra versão diz que levou até o topo de um monte e mostrou todos os reinos do mundo. Eu imagino que ele viu a Índia, ele viu a China, ele viu Roma, ele viu todos os grandes impérios. E aí o diabo disse, olha, tudo isso foi dado para mim, porque Deus tinha criado o homem para governar a terra. Quando o homem peca, essa autoridade ele transfere para Satanás através do pecado. O pecado agora faz com que Satanás reine nesse mundo. O mundo jaz no maligno. O príncipe desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, porque hoje, através do pecado, o diabo encontra a legalidade para dominar esse mundo. O sistema que está aí fora é um sistema anti-religioso, anti-Deus, e é um sistema do maligno. Quando ele promete para Jesus, Jesus, está vendo tudo isso? Se você se prostrar e me adorar, tudo isso será teu. Ele não estava blefando com Jesus, ele tinha autoridade para fazer isso. E ele estava tentando Jesus também a atender às expectativas dos judeus. Os judeus, 500 anos antes de Jesus, primeiro, foram
espalhados, 10 tribos do norte foram espalhados pelos assírios. Nunca mais voltaram para Israel. Depois de alguns séculos, as 2 tribos do sul foram escravizadas pelos babilônicos, levados para a Babilônia. Destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Os babilônicos são destruídos pelos medo-persas, eles são permitidos voltar para Jerusalém, mas eles continuam sob domínio dos persas, tendo que pagar tributo para eles, e não era tributo barato. Vem Alexandre o Grande, destrói os persas, agora eles têm que se prostrar diante do Império Macedônico. Quando Alexandre o Grande morre, o governo dele é dividido em 4 generais, o que fica com a região de Israel. Os Seleucidas também domina eles, a ponto de ter um homem endemoniado chamado Antíoco Epifânio, que ele tenta implantar a cultura grega dentro de Israel. Ele entra no templo, profana o Santo dos Santos e sacrifica um porco dentro do Santo dos Santos. Tão maligno e endemoniado que era esse cara. Passa esses, vem os romanos, pesadíssimos, punitivos, nada podia sair da lei romana. Eles estavam cansados de serem subjugados por outros povos. Eles esperavam um Messias que viesse montado num cavalo branco com uma espada de fogo e que cortasse a cabeça de Júlio César, cortasse a cabeça de todos os imperadores e governantes, matasse Herodes, se assentasse no trono de Jerusalém e governasse o mundo. Satanás está tentando Jesus a isso. Que era o sonho de Jesus, porque o plano de Jesus é progressivo. A parte final do plano de Jesus, que nos está revelado no livro do Apocalipse, fala de um período de 1000 anos, onde Jesus vai reinar sobre a terra. Jesus vai ser o rei da terra, com os seus representantes. Ele tocou no sonho de Jesus. Jesus estava trabalhando por isso. Jesus ia morrer, ressuscitar, plantar a sua igreja, influenciar o mundo todo para que um dia ele reine sobre a terra. Mas ele ia ferir outros princípios. Meu irmão, Jesus, Deus, ele não está preocupado em realizar os teus sonhos. O ser humano ele tem ambições, ele tem objetivos, a gente vive com propósito, visualizando coisas grandes que estão à nossa frente. Quem está solteiro quer casar e quer ser feliz no casamento, depois quer ter filhos, depois quer conquistar a sua casa, quer conquistar o seu carro, quer fazer uma faculdade e ser bem-sucedido na profissão, quer ter condições de todo ano, pelo menos uma vez no ano, levar a sua família para tirar férias em Cancún, tirar férias num lugar paradisíaco, poder ir no mercado e falar, compra o que quiser, não precisa ficar contando as moedinhas aí, vendo quanto que tem na conta, porque tem dinheiro e vai sobrar. Quer ter condições enfim, alcançar, conquistar coisas como o diabo tentou Jesus a olhar para todas as coisas do mundo. Jesus não caiu nessa tentação porque conquistar, realizar esse princípio não era prioridade. Porque se você for visitar Cancún, você vai ver que Cancún tem problemas, isso é querer visitar outro lugar. E a alma humana não tem limites. E a gente nunca vai se satisfazer. Satisfaz temporariamente, mas não preenche. Não completa. Sabe o que é completar? É o que aconteceu na vida de Simeão. Eu estou falando satisfaz, mas não preenche, e eu não expliquei muito bem isso. Simeão, quando se cumpre a palavra que o Espírito Santo falou com ele, eu preguei domingo de manhã essa mensagem, ele pega Jesus nos braços e ele diz, Senhor, eu estou tão feliz que o Senhor pode me levar. Estou disposto a morrer nesse momento, porque tudo o que eu esperei por toda a minha vida aconteceu. Estar preenchido em Deus é estar disposto a morrer nesse mesmo momento. Meu irmão, eu quero ver os meus filhos crescer, eu estou muito feliz com a minha esposa, estou muito feliz nessa igreja, mas se eu morrer hoje, meu irmão, eu morro feliz, com poucos arrependimentos, porque eu vivo o propósito que Deus escolheu para mim. Hoje eu vivo preenchido. Você entende? Isso não é algo condicional. Eu não estou preenchido só quando eu estou pregando. Eu não estou preenchido só quando eu estou com os meus filhos. Eu sou feliz, meu irmão. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Se Ele quiser me levar, tudo bem. Quem não está disposto a morrer por Jesus é porque ainda não viveu para Ele. Esse é o princípio. Salmos 23, eu citei isso na oração. Diz o texto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí a gente traduz, nada me faltará, e eu acho que é o seguinte, tudo que me faltar, Jesus vai me suprir. Não vai me faltar dinheiro, porque Ele vai me dar dinheiro. Não vai me faltar saúde, porque Ele vai me dar a saúde. Não vai me faltar felicidade, porque Ele vai me dar a felicidade. Mas o texto não diz isso.
O texto diz, o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu pastor, e porque Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo na minha vida, a ponto de eu ficar feliz se Ele quiser me levar hoje. A terceira tentação, a segunda tentação tinha um aspecto político. A terceira tentação tinha um aspecto religioso. Na terceira tentação, Satanás leva Jesus no pináculo do templo, na parte mais alta do templo. Eu imagino que era num dia de sábado, onde estava cheio de gente. Mas mesmo que não fosse num dia de sábado, tinha muitos sacerdotes, porque os sacerdotes ficavam todos os dias no serviço do templo. Só para abrir a porta de Jerusalém, precisava de mais de 20 sacerdotes. Então, pelo menos tinha uns 30 ou 40 sacerdotes no templo, se fosse num dia mais calmo da semana. Mas eu imagino que foi num sábado. Porque o que Satanás estava tentando Jesus era o seguinte: Jesus, se atira aqui de cima, porque a palavra diz que o Senhor vai mandar os teus anjos para te segurarem nas mãos. Agora você imagina Jesus se atirando lá de cima, tipo paraquedas, e antes dele chegar no chão, chega 2 anjos, um em cada braço, e Jesus desce numa descida monumental, na frente dos sacerdotes num dia de sábado, cheio de toda a população de Israel ali. Acabou, esse cara é o Messias. No fundo, Satanás estava tentando Jesus a realizar um sinal indiscutível de que ele era o Messias. O camarada que sai de cima do templo e desce numa entrada, sendo segurado por 2 anjos, esse é o cara. Esse é o sinal que a gente está pedindo para reconhecer o Messias. Você vai ver os doutores da lei em todo o Novo Testamento dizendo, nos dá sinais, eles querem sinais, eles queriam sinais, e ele falou, o único sinal que vai ter é o sinal de Jonas. Eu vou morrer e vou ficar 3 dias no ventre da terra, assim como Jonas ficou no ventre da baleia, do peixe. Vocês não precisam de sinais, porque sinal, milagre, coisas extraordinárias que acontecem, satisfazem, mas não preenchem. Você tem uma experiência hoje, amanhã você precisa de outra, depois você precisa de outra. Quantas pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo no passado? Viram anjo, viram Deus, ouviram Jesus. Depois de alguns anos estão afastadas no lamaçal do pecado. Estavam dentro da casa do Pai, desfrutando de toda a bênção que está à mesa do Pai. Essas experiências, se elas fossem suficientes, elas deveriam sustentar essas pessoas por toda a vida. Mas mesmo tendo experimentado tudo isso, foram comer lavagem de porco, foram comer comida de porcos. Experiência satisfaz, sinais, milagres, coisas extraordinárias que a gente espera acontecer para que a nossa fé seja firmada, satisfaz, mas não preenche. Sabe por que Jesus não quis fazer tudo isso? E talvez você, como eu, sendo bem honesto, olharia para essa questão e falaria, mas Jesus encurtaria muito o caminho se ele transformasse pedra em pão. Todo mundo ia se convencer. Se ele já dominasse, olha só, quanto sofrimento veio em todo esse tempo. Humanamente falando, ele podia ter encurtado o caminho. Mas essa não era a prioridade dele. Sabe qual era a prioridade de Jesus? Viver como um galileu, escolher 12 homens da Galileia. O primeiro ano do ministério de Jesus, ele só desenvolveu na Galileia. Ele ia só para Jerusalém nas festas, 2 semanas por ano, porque todas as festas do Antigo Testamento se resumem à primeira semana do ano e uma das semanas na metade do ano. Ele só ia para Jerusalém nas festas. Todo o primeiro ano do ministério ele ficou na Galileia. No segundo ano, ele começou a descer para Samaria e voltava. Descia para Samaria e voltava. No terceiro ano, descia um pouquinho mais Jericó, que era lá próximo de Jerusalém. E na última semana, ele ficou em Jerusalém. Ele só fica em Jerusalém na última semana. Senão ele só ia em épocas de festa. Jesus, meu irmão, trabalhou com base em pontes de relacionamento. 12 viraram 70, viraram 120, viraram 3.000, viraram 5.000, virou uma multidão e isso foi tomando proporções. Deus, a prioridade de Jesus, a prioridade de Deus é relacionar-se conosco. A ponto de eu poder dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor. Ele é tudo que eu preciso. Com Ele eu não preciso de mais nada. Eu sou preenchido no Senhor. Eu não sou preenchido satisfazendo as minhas necessidades. Eu não sou preenchido conquistando sonhos. Eu não sou preenchido por manifestações sobrenaturais que Deus pode mandar. Eu sou preenchido com um relacionamento pessoal com Ele, meu irmão.
Você precisa conhecer esse Jesus, meu irmão. Você precisa se relacionar com Ele. Todo o propósito de Deus tem a ver com o relacionamento. Faremos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que Deus fez o homem à imagem e semelhança? Para ter atributos que fizessem com que nós conseguíssemos nos relacionar com Ele. Não somos descendentes do macaco, somos da espécie divina. Falamos, ouvimos, temos capacidade criativa, assim como o Pai, para se relacionar com Ele. Quando o pecado veio, feriu esse relacionamento. Agora nós vivíamos afastados dele. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu me torno uma ponte que conecta o homem pecador com Deus. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus nos amou tanto, que enviou seu único Filho para nos dar vida. E essa vida não é apenas vida eterna, é vida abundante nessa terra. Já não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os amigos sim. Aos amigos ele compartilha segredos. Agora ele se relaciona conosco. Agora nós já vivemos um princípio dos céus aqui na terra. Efésios capítulo 2 diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Eu posso estar diante de uma pessoa e falar: Deus, eu queria tanto falar algo da tua parte para essa pessoa, me dá uma palavra para essa pessoa. E você aguardar ele falar, e você transmitir a palavra e ser a palavra de Deus que vai transformar essa vida. Você pode chegar diante do seu amigo, seu vizinho enfermo e falar: Senhor, tua palavra diz que o Senhor me deu autoridade. Eu me dirijo a essa enfermidade e mando ela sair em nome de Jesus e as coisas acontecem. Ah, mas é um sinal, pastor Jefferson, você está se contradizendo. Não! O sinal aponta para algo maior. O sinal aponta para aquele que faz milagres. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias e ele não viveu para sempre. Tanto que, alguns versículos depois, João capítulo 11, versículo 46, 47, diz que os judeus procuravam matar Lázaro, porque Jesus ganhou muita fama pela ressurreição dele. Eu nem sei quantos dias, quantos meses, quantos anos Lázaro viveu. Por que então que Jesus ressuscitou Lázaro se depois iria morrer de novo? Já não dá para deixar ele lá embaixo mesmo? Porque ele era amigo de Jesus. Eu imagino que ele estava num lugar de salvação. Porque o milagre aponta para o Deus que faz milagres. O milagre produz fé no coração das pessoas para que elas conheçam esse Deus e se relacionem com Ele. A prioridade de Jesus não é suprir as tuas necessidades. A prioridade de Jesus não é realizar os teus sonhos. A prioridade de Jesus não é realizar coisas extraordinárias para que você se convença de que Ele é real. Ele não está nem aí para as pessoas que querem que ele prove que existe. Ele está lá, Ele sempre teve. A prioridade dele é se fazer conhecido a você. Não adianta você ter uma igreja contextualizada a você. Não adianta você ter a Bíblia que vai falar contigo melhor do que outras. Tudo isso, toda essa multiforme graça converge para um objetivo: que você conheça Jesus verdadeiramente. Não porque você ouviu alguém falar que conhece Jesus. Nossa, Jesus é verdade. Porque o jeito que o pastor Jefferson fala é porque ele conhece esse Jesus. Não é porque eu estou falando para você. Você tem que conhecer Ele, meu irmão. Você tem que se relacionar com Ele. Uma pessoa que abandona Jesus é porque talvez não conheceu Ele. Porque, meu irmão, Jesus não é a última saída. Jesus não é a última alternativa. Jesus é a única saída. Jesus é a única alternativa. Quando você tem outra coisa além de Jesus, você não conheceu Ele. Você não conheceu quem Ele é. O coração dele não foi transmitido ao teu coração. Você deseja esse relacionamento? Você deseja conhecer Jesus? Se relacionar com Jesus vivo? Você acha que as pessoas na história que estavam dispostas a morrer, elas morriam por uma filosofia? Elas morriam porque elas tinham sido convencidas, foi feita uma lavagem cerebral, né? Não é nem cerebral pelos missionários, não, meu irmão. É porque eles conheciam Jesus. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 8, Jesus, quando ressuscitou, visitou primeiro, apareceu para 2 mulheres, depois apareceu para Cefas, depois apareceu para os outros 12, depois apareceu para um número de pelo menos 500 pessoas, e depois apareceu para mim, alguém nascido fora do tempo. Paulo se converteu depois que Jesus já tinha morrido. Se Paulo disse que Jesus apareceu para ele, se Paulo disse que
ele ouviu Jesus, porque inclusive existem textos que, na sua Bíblia, se ela tiver em vermelho, nas falas de Jesus, tem um texto lá de 1 Coríntios que diz, porque diz Jesus, a minha graça te basta, não está nos evangelhos, só está em 1 Coríntios. Quem falou para Paulo? O próprio Jesus. Se Jesus falou com Paulo, se Jesus apareceu para Paulo, ele quer falar contigo, ele quer aparecer na tua vida, ele quer se revelar na tua vida, e ele sabe a melhor linguagem, ele tem o melhor jeito, a multiforme graça dele está disponível para se revelar a você.